Tudo bom, Miguel? Como você tá? Tudo bem, Thalita? Boa tarde a todos e todas. Estou na expectativa da gente ver o que se desenrola ainda essa semana, né? Vários assuntos importantes aí. Ainda essa semana, já é quinta-feira. Como assim ainda essa semana? Amanhã sextou e pronto. É nada, Ainda olha só. não. Quero saber desse depoimento, qual a sua expectativa em relação ao depoimento. A gente tem essa estratégia de defesa de Jair Bolsonaro e Michele, né? Os dois estão se mantendo em silêncio. Eu tenho essa dúvida, assim, a quem interessa esse silêncio? Por que que eles resolveram por essa estratégia? Eles não sabem o que Mauro Cid tem dito, né? Inclusive, Mauro Cid está falando. Você acredita que talvez, inclusive, essa divergência de linhas de estratégia são advogados diferentes? Pode significar que há um rompimento, há uma ruptura, né, entre Mauro Cid e Bolsonaro. Eu quero te ouvir, o que você espera desse dia de vários ao mesmo tempo, né? Eles estão acontecendo todos ao mesmo tempo, esses depoimentos. O que você espera? Bom, vamos por partes. A ideia da Polícia Federal nesse momento é, como você disse, pegar as contradições que a gente tenha entre os depoimentos, né? E por isso fazer eles simultâneos, etc. A base, o parâmetro da Polícia Federal para avaliar essas contradições nem são os depoimentos de hoje, são os depoimentos anteriores do Mauro Cid, que está sendo mantido em sigilo e que poderia, inclusive, pegar a família Bolsonaro aí em argumentos que eles não estão preparados. Então, a defesa fez essa opção de ficar em silêncio muito mais para ganhar tempo. Né? Eles vão. Depois eu vou dizer porque que isso também não interfere no que a Polícia Federal quer e nem nos desdobramentos que a gente acompanha. Então, a estratégia toda da defesa do Jair Bolsonaro e da Michele Bolsonaro, e do Fábio Van Garten também, que está em silêncio, é de ganhar tempo. Porque eles argumentam de que essa investigação não é o local apropriado, que deveria ser em primeira instância, não deveria ser no STF. Essa tese já foi derrubada pelo juiz de primeira instância. Né? Então, eles estão apenas querendo evitar o pior para eles mesmos, que era ser pegos numa contradição entre os discursos, enfim, então optaram pelo direito constitucional de permanecer em silêncio. Isso não resolve todos os problemas deles, porque o direito constitucional ao silêncio diz respeito àquelas questões que podem comprometer o réu, o investigado, etc., autoincriminar, como se diz, né? Então há outras questões que não dizem respeito, que o silêncio deles pode corroborar as hipóteses da Polícia Federal. Agora, por que essa estratégia deles para ganhar tempo, etc., não interfere nos movimentos da polícia? Porque hoje o foco dessas entrevistas, enfim, dessas investigações, é tentar checar, é avançar na hipótese de formação de quadrilha. Ou seja, a Polícia Federal já está convencida, já tem provas do peculato, que é a apropriação de patrimônio público. O tema da lavagem de dinheiro, isso não são os depoimentos que vão aferir, ainda que, claro, eles podem, né? Mas não necessariamente do Jair Bolsonaro, da Michelle, enfim. Né? Quem pode comprovar essa tese é a quebra dos sigilos bancários, né? É o rastreamento desse recurso, e aí, claro, possivelmente uma delação do Mauro Cid. Então, hoje, a Polícia Federal está muito mais preocupada em pegar contradições entre o novo depoimento do Mauro Cid, para ver se há diferenças entre os depoimentos anteriores, se há fatos novos, e do pai dele, né, o general Lorena Cid. Então, esse é o depoimento que interessa. Tem o do Frederico Warsef, mas também ele não vai recorrer, ele está falando para a Polícia Federal, ele não recorreu ao direito de permanecer em silêncio. Agora, é um depoimento que mais complica, que mais bagunça do que ajuda, porque a cada momento ele tem um depoimento distinto, uma versão diferente, enfim, e não deve ser distinta do que tenha sido combinada com o casal Bolsonaro. Né? E aí sim, desde que o Mauro Cid trocou de advogado, tem muita tensão no QG do bolsonarismo, tem muita tensão, porque, obviamente, o novo advogado do Mauro Cid, ele está, assim, já há uma constatação, da mesma forma que a polícia já está convicta do peculato, né? A defesa do Mauro Cid está convicta de que ele não tem como escapar.
Então, o que ele tem que fazer agora? É meio parecido com o que a gente estava falando do Delgatti há um tempo atrás, no depoimento do hacker, né? A CPI, ele tem que jogar, né? Ele tem que apostar para contenção de danos. O que o Mauro Cid está jogando? Está jogando com a família Bolsonaro, óbvio, né? De se afastar, de manter esse afastamento e dizer, olha, se vocês não resolverem minha situação, eu levo vocês junto, né? Está negociando com o Exército, porque é de interesse das Forças Armadas e do governo federal de que esse estrago fique limitado ao núcleo central do bolsonarismo, né? E está negociando com o STF. Né? Então ele está jogando as cartas para todos os lados, e aquela proposta que for mais atrativa para o Cid é aquela que a defesa vai optar. Pode ser que ele retroceda, permaneça fiel à família Bolsonaro, pode ser que ele faça um acordo com o STF, etc. Esse impacto a gente ainda não vai conseguir aferir hoje. Né? Como eu disse, os depoimentos do Mauro Cid estão correndo em sigilo. Né? Então pode ser que a gente tenha uma decisão judicial no final da tarde, amanhã, e aí sim a gente teria uma sexta-feira bombástica. Por isso, reforço, a semana ainda não terminou também nesses casos. Mas também não se resolve agora. Né? Então, como eu disse, a Polícia Federal está juntando provas, a gente tem falado sempre sobre esses procedimentos, né? Menos espetaculares, a gente já mencionou outras vezes de que a Polícia Federal e o STF querem ganhar musculatura na denúncia para uma prisão do Jair Bolsonaro, então, inclusive, a possibilidade de que isso aconteça em 2023 é mais distante. Né? Agora, não se descartaria uma prisão em 2024, por exemplo. Né? Então, tudo isso está sendo feito, eu acredito, na minha avaliação, da melhor maneira possível para que o bot seja eficaz nesse momento. Né? Então, muita coisa ainda vai se desdobrar desses depoimentos e, realmente, a postura do Jair Bolsonaro, da Michelle, do Fábio Van Garten, não altera nos rumos que a Polícia Federal vai tomar a partir dos depoimentos de hoje. Você fala sobre, inclusive, a Polícia Federal investigando sobre uma possibilidade de formação de organização criminosa. O que a Polícia Federal busca descobrir a partir desses depoimentos para que se configure essa organização criminosa? Perfeito, Thalita. Essa é a grande questão. Qual era a função de cada um no esquema. Então, a polícia já está convencida de que tem um esquema, óbvio, né? As provas levam a isso. Agora, ela quer identificar qual é o papel de cada um nesse esquema. Porque isso implica também, enfim, nas penalidades, né? Depois endossar o processo, etc. Então, ela quer entender qual é o papel de cada um. É claro que o argumento da defesa do Bolsonaro é de que o Mauro Cid é um maluco, que pegou o relógio do chefe sem ninguém saber, vendeu, e quando o chefe descobriu, recomprou, né? Com a ajuda do advogado-chefe. Quer dizer, não tem sustentação nenhuma, né? Mas eles querem entender quem é que vendia, quem é que lavava o dinheiro, quem é que manipulava recursos, né? Quantas pessoas estão envolvidas nisso. Então, o foco desses depoimentos, mais até do que as contradições, é identificar qual era o papel de cada um dentro do esquema de venda das joias que pertenciam ao patrimônio público e para onde esse dinheiro ia. Né? Então, é parte desse processo de identificar. Para constituir, eles estão dizendo, olha, já tem uma quadrilha. Agora, eles querem identificar qual era o papel de cada um nessa quadrilha para poder fortalecer essa argumentação de organização criminosa. Eu li hoje que uma defesa anterior de Mauro Cid apostava na culpabilização de Jair Bolsonaro. E essa nova defesa vai buscar o afastamento de Jair Bolsonaro. Mas com isso, você acredita que Mauro Cid vai assumir a culpa por esse processo todo, por essa negociação e deixar Jair Bolsonaro de fora? E isso, inclusive, poderia estar em negociação com a família Bolsonaro? Com certeza. Isso hoje a gente só pode especular. Qual é o tipo... Sim. Se alguém tem essa resposta hoje, são os policiais que estão ouvindo. Né? Como eu disse, a nova defesa do Mauro Cid, ela jogou tudo no ventilador, mas muita cortina de fumaça, muito para dizer, olha, todo mundo sabe qual é o valor do meu cliente, o quanto que ele pode dizer. Então, todas as hipóteses são possíveis. Né? Ele pode cair sozinho, pode assumir a responsabilidade sobre todos os fatos. Agora... mesmo essa estratégia, ela pode ser ineficiente, porque
Vejam, o processo ele não é baseado apenas nos depoimentos, então eles têm todas as mensagens dos celulares, né? Os 4 celulares do ASEF, as mensagens do celular do Mauro Cid, então pode ser inclusive desmentido o que for dito em depoimento pelas provas cabais que a Polícia Federal já tem. Mas sim, uma opção de um acordo em que o Mauro Cid assuma toda a responsabilidade e caia, ela é possível. O que o Mauro Cid ganha com isso? O que ele está negociando? Uma saída honrosa do Exército, o direito à pensão para a esposa, né? A condição de quanto tempo, quais são os crimes que ele vai assumir, porque isso determina a pena, determina a progressão de pena. É possível que esteja negociando, e quando eu digo negociando com a família Bolsonaro, é negociando com os canais que a família Bolsonaro tem dentro ainda das Forças Armadas, dentro, né, do próprio Congresso, enfim, para tentar amenizar essa situação. E o mesmo ele negocia com o STF, né, os mesmos parâmetros. Então, de novo, quem ofereceu mais nos bastidores nesse período determina o depoimento do Mauro Cid que a gente está tendo hoje. Agora, de novo, mesmo que a opção dele seja por se autoincriminar e limpar a barra da família Bolsonaro, isso tem limites, né? Ele pode, por exemplo, dizer que a Michelle não sabia de nada. Essa é uma tese que tem mais facilidade de sustentar. Agora, é claro que é muito difícil você acreditar que você é presidente da República, você recebeu um relógio milionário ou uma joia de um presente, que você encaminhou isso para o arquivo da União, do patrimônio, enfim, que no meio do caminho seu assistente de ordens, que trabalha contigo 24 horas, desviou isso sem o seu conhecimento, né? Então também é muito difícil, né? E aí, na medida também que esse processo vá para uma fase final de indiciamento do processo jurídico, etc., a gente certamente vai ter também mudanças na argumentação da defesa do Jair Bolsonaro, porque nesse momento eles ainda não têm conhecimento das declarações do Mauro Cid. Então a gente pode ter ainda outras estratégias da defesa da família Bolsonaro a partir do que o Mauro Cid também e do que a Polícia Federal construir nesses próximos meses, eu diria. Não é para já também.